Imagine por um instante que tudo aquilo que você deseja na vida, absolutamente tudo, está a apenas uma frase de distância. Uma frase simples, ancestral, quase mágica. Peça e receberá. Parece ingênuo? Talvez. Mas essa simplicidade esconde uma das maiores forças de transformação pessoal que existem. É como se estivéssemos todos cercados por possibilidades invisíveis, esperando apenas que a gente as convoque. E convocar, nesse caso, começa com um pedido. Você já parou para pensar no que acontece dentro de você quando você realmente deseja algo? Não um desejo vago, mas aquele que pulsa por dentro, que inquieta, que te move em silêncio quando o mundo está distraído. Pois bem, esse desejo só começa a ganhar forma quando você o assume. E assumir é pedir. O pedido é o nascimento da realidade. Não há criação sem pedido. Não há conquista sem intenção verbalizada. Você pode trabalhar o quanto for, estudar, lutar, resistir. Mas sem pedir, você deixa de abrir portas que só se destrancam com a chave da expressão clara do que se quer. Pedir é coragem. É ato de quem se posiciona. E ao contrário do que muitos pensam, não é um sinal de fraqueza. Pedir é dizer: eu existo, eu importo, eu quero. E quem pede dessa forma, não se rebaixa, se eleva. Porque quem pede com clareza, assume que merece. Assume que é digno. Assume que está pronto. E quando isso acontece, o universo inteiro parece conspirar, como se algo lá fora reconhecesse a mudança que se iniciou aqui dentro. Talvez você não perceba de imediato, mas o simples ato de pedir já começa a transformar sua mente. Algo se realinha, seu foco muda. Você começa a perceber o que antes ignorava, começa a ver oportunidades que estavam ali o tempo todo. Um pedido verdadeiro é como acender uma luz em um quarto que parecia escuro. O que você procura começa a aparecer. E às vezes, o que aparece não é exatamente o que você pediu. É ainda melhor. Porque o pedido real não é só racional. Ele é emocional, espiritual, energético. E ele abre portais de entendimento. Há quem pense que o pedido é uma espécie de fraqueza emocional. Mas pense, quem você admira de verdade? Grandes líderes, grandes artistas, grandes sonhadores, todos eles pediram algo um dia. Pediram espaço, pediram chance, pediram ajuda, pediram tempo, pediram fé. E o mais fascinante é que muitas vezes nem sabiam exatamente para quem estavam pedindo. Mas mesmo assim, pediram, porque sabiam que, para começar, era necessário sair do silêncio. O silêncio é confortável, mas é no som da sua própria voz ou da sua escrita que o pedido ganha vida. E quando você pede, algo mais profundo se move. Não é só a resposta que vem do outro, é o que nasce dentro de você. Você começa a se tornar alguém que confia, alguém que ousa, alguém que se compromete com aquilo que deseja. O pedido cria um compromisso interno. Não é mais um sonho vago. Agora é real. E se é real, você começa a se mover. Você começa a agir com outra energia, com outra força. O mais bonito é perceber que você não precisa entender cada detalhe de como isso funciona. É como plantar uma semente. Você não precisa ver o interior da terra. Não precisa acompanhar cada célula se multiplicando. Você só precisa plantar, regar, confiar. Pedir é plantar. E algo começa a crescer, mesmo quando você ainda não vê. Isso não é fé cega, é ação consciente. Pedir também exige estratégia, é verdade. Você precisa saber o que quer, com clareza. Não adianta pedir algo genérico. O universo responde melhor a quem é específico. As pessoas também. Quanto mais preciso for o seu pedido, mais provável será que ele encontre um caminho. E ao pedir, você não deve apenas falar, deve se preparar. Esteja pronto para o sim. E principalmente, pronto para o não. Porque o não também é resposta. E às vezes, é só o primeiro passo antes de um sim ainda maior. Quando você pede, você aprende. Aprende sobre si. Aprende sobre os outros. Aprende sobre limites e possibilidades. E cada vez que você pede,
você se transforma. A cada pedido, você se torna mais consciente do seu valor, da sua coragem, da sua jornada. Você começa a entender que pedir é, na verdade, um dos atos mais humanos e poderosos que existem. Você pode estar se perguntando: mas e se eu pedir e não acontecer nada? E eu te digo: algo sempre acontece. Porque pedir movimenta. Pedir coloca energia em circulação. Pode não vir da forma que você espera, mas algo virá. E virá para quem se arriscou a pedir. A vida recompensa quem se declara, quem se apresenta, quem assume seus sonhos, seus desejos, suas necessidades. Pedir é prática, é treino. Comece pequeno. Peça algo simples hoje. Um favor, uma opinião, um conselho, um momento. Depois vá aumentando. Peça uma oportunidade. Peça uma chance. Peça por você. Você vai perceber que, aos poucos, vai se tornando um pedinte elegante, estratégico, confiante. Alguém que não mendiga, mas que manifesta. Que não exige, mas que expressa. Que não se esconde, mas que aparece. E o mais mágico é que, com o tempo, você nem precisará pedir tanto. Sua presença começará a falar por você. Sua energia, sua intenção, seu posicionamento. Mas até lá peça. Peça o que deseja. Peça com convicção. Peça como quem sabe que merece. Porque você merece. E agora, enquanto você deixa essas palavras ecoarem dentro de você, faça uma escolha. Uma escolha simples. Escolha um pedido. Apenas um. Feche os olhos, se quiser, respire fundo e diga mentalmente o que você quer. Sinta esse pedido como verdadeiro. Veja-o tomando forma. Agora abra os olhos, ou mantenha-os fechados, se preferir, e saiba que você já começou o processo. E se esse conteúdo ressoou com você, deixe um sim nos comentários. Compartilhe sua experiência. Diga o que você vai pedir. Comece aqui. Comece agora. Porque a vida responde aos que pedem, e ela já está ouvindo você.